Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Estamos começando mais um momento de estudo bíblico e eu desejo que Deus possa tocar ao teu coração, possa falar ao teu coração aquilo que Ele tem preparado para nós. Hoje nós chegamos à quarta das 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia Menor. Nós vamos estudar aquilo que Cristo disse à igreja em Tiatira. A cidade de Tiatira ficava um pouco mais de 35 quilômetros de Pérgamo, que nós estudamos na semana passada, que era a capital da província romana. E por isso, mesmo não tendo uma estrutura no mesmo nível que a capital, ainda era uma cidade muito frequentada, porque ela ficava no caminho para Pérgamo, no caminho para os grandes templos de Pérgamo. Então, muitas pessoas passavam até ali, o que se fazia da cidade um importante centro comercial. A cidade era muito importante, um centro de produção de roupas, de artesanato, de tingimento de tecidos e de trabalhos com couros, cerâmicas e metais. Ela era bastante conhecida por causa da exportação de roupas tingidas e de armas de bronze. E devido a essa grande movimentação comercial, então muitos judeus se estabeleceram na cidade. Mas a economia girava em torno da religiosidade pagã. Cada ramo comercial, cada ramo profissional, digamos assim, tinha a sua divindade comandante, a sua divindade patrona. E quem quisesse fazer parte dessa atividade comercial deveria fazer parte das agremiações, dos templos que existiam, os pequenos centros de adoração que existiam na cidade, e se comprometer com os rituais religiosos que esses centros então estabeleciam. Rituais esses que contavam com grandes banquetes sacrificados aos ídolos e vinham acompanhados de muitas práticas imorais. Por isso não é difícil a gente entender como tudo isso gerava problemas para os cristãos que estavam na cidade. Ao se recusarem a participar das agremiações desses pequenos templos que existiam na cidade, devido ao seu compromisso com Cristo, os cristãos eram praticamente excluídos da vida comercial da cidade. E tendo isso em mente, então eu convido vocês a nós lermos o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o 29, a carta enviada à igreja de Tiatira. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o 29. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a idolatria dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura. Cristo inicia elogiando a comunidade por seu trabalho. Ele afirma conhecer as suas obras, o seu amor, a sua fé, os seus serviços e a sua perseverança.
E ele destaca ainda que as últimas obras da igreja em Tiatira eram mais numerosas do que as primeiras. Alguns pesquisadores afirmam que, na ocasião em que essa carta foi enviada à comunidade, ela já tinha quase 40 anos de existência. Mesmo depois de todo esse tempo, em um ambiente de difícil relacionamento, um ambiente muito hostil à fé cristã, a comunidade perseverava e fazia ainda mais do que no início. Mas em meio a tantas boas obras, os membros daquela comunidade começaram a se adequar aos padrões da cidade. Cristo os repreende por sua negligência em combater práticas e costumes pagãos. Práticas essas que estavam sendo introduzidas na comunidade sem que os membros que praticavam tais atos fossem disciplinados. E o problema da comunidade de Tiatira tinha um nome bastante conhecido. Para quem tem um certo conhecimento da palavra, o nome era Jezabel. Não é possível afirmar com certeza se Jezabel era o nome de uma mulher que participava daquela comunidade e que exercia uma certa influência sobre os membros, ou se Cristo está usando Jezabel como um sinônimo de sedução, de idolatria, de imoralidade. A referência que nós temos de Jezabel é a esposa do rei Acabe, que nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 19. Jezabel foi uma rainha muito má e que exerceu uma influência terrível sobre os israelitas. Ela matou diversos profetas de Deus, promoveu cultos pagãos a Baal em Israel, e ela foi então confrontada. Deus levantou o profeta Elias para combater as suas maldades e seus ensinamentos. E aqui em Apocalipse, essa mulher ela age de forma muito semelhante a essa esposa do rei Acabe, induzindo os cristãos ao pecado, a se entregarem às imoralidades sexuais, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Pelo que nós vimos a respeito da cidade, podemos deduzir que essa mulher estava levando os cristãos para participarem dos cultos pagãos que aconteciam junto, em paralelo com a vida comercial daquela cidade. Uma cidade que apresentava um ambiente muito favorável para que Jezabel propagasse as suas mentiras e os seus enganos. E em um ambiente onde era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial, sem ter de abraçar o culto ao Deus da determinada associação que você quisesse participar, os cristãos em Tiatira tinham uma vida muito difícil. Se eles não participassem de uma dessas associações, ele era basicamente excluído da sociedade. Muito provavelmente ele passaria por necessidades, por fome e por perseguição. Mas se ele se envolvesse, se ele resolvesse participar de uma dessas associações, então era esperado que o indivíduo participasse das festas pagãs, que traziam esses grandes banquetes, que era muita imoralidade nos rituais de prostituição religiosa. E essas demandas inevitavelmente colocaria essa pessoa numa posição de infidelidade ao Senhor. O crente em Tiatira tinha que fazer uma escolha. Ou ele negava o mundo e enfrentava as privações que acompanhavam essa decisão, ou ele negava ao Senhor. E eu creio que eu posso dizer que essa é a escolha que todo cristão precisa fazer, porque não é possível servir a dois senhores. Não é possível existir em dois mundos totalmente diferentes. E dentro desse contexto, surge uma mulher que se autodeclara profetisa, a Jezabel. Ela estava seduzindo os crentes para participarem dos banquetes e das prostituições que existiam no culto pagão, afirmando que os cristãos tinham que conhecer os profundos segredos de Satanás. Aparentemente, Jezabel seguia o ensinamento grego de que o ser humano pode ser dividido em corpo e espírito, e aquilo que o corpo faz não afeta o espírito. Então, ela ensinava que o crente poderia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que isso prejudicasse o seu espírito, ou seja, sem que isso interferisse no relacionamento com Deus. Ela também estava pregando que era necessário que os cristãos de Tiatira participassem do paganismo da cidade, para conhecer essas tais coisas profundas, a fim de vencer o inimigo.
A ideia dela era que para vencer Satanás, os crentes tinham que conhecê-lo profundamente e para se tornarem cristãos melhores, era necessário que eles experimentassem o pecado. E por tudo isso que vinha acontecendo na comunidade, a igreja de Tiatira foi repreendida por Cristo. Eles não deveriam tolerar Jezabel e seus ensinamentos. Não havia uma justificativa para isso, não havia uma desculpa para isso. Cristo ainda mostra sua misericórdia ao dizer que deu a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quis abandonar suas práticas. E como juízo nós temos as palavras de Cristo dizendo: vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Esse é o castigo, esse é o juízo de Cristo sobre aquelas pessoas que estavam seguindo a essa mulher. A igreja em Tiatira poderia estar falhando em sua tarefa de disciplinar Jezabel e seus seguidores, mas Cristo não falharia em sua disciplina. Nós podemos perceber alguns contrastes, algumas comparações entre as práticas de Jezabel e o juízo de Cristo. Aquela mulher que de livre, espontânea vontade se deitava numa cama para se prostituir nos cultos pagãos, agora seria lançada numa cama por estar doente, teria que ficar deitada por estar doente. Mas o castigo não era apenas para ela. Ela não era a única culpada. Aqueles que aceitaram os seus ensinos, os que se prostituíram com aquela mulher, esses seriam punidos com grande sofrimento. Mas a eles ainda restava uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de voltar atrás. E os filhos de Jezabel seriam punidos com a morte. Com relação aos filhos, a gente pode interpretar isso de duas formas. Esses podem ser aqueles que aceitaram os ensinamentos de Jezabel, se tornando assim seus filhos espirituais e já não tinham mais nenhuma oposição ao que lhes foi apresentado. E dessa forma eles estavam numa condição irreversível, não restando mais oportunidade para arrependimento. Ou então a gente pode entender que se trata literalmente dos filhos gerados por Jezabel. Na minha interpretação, eu creio mais que seja a primeira opção, que se trata de pessoas que aceitaram os seus ensinamentos e podem ser chamados filhos espirituais daquilo que ela vinha pregando. E por fim, o castigo que seria enviado a Jezabel e aos seus seguidores serviria de testemunho para todas as igrejas. Todos deveriam entender que é impossível se esconder e escapar daquele que sonda mentes e corações. Aqui nós podemos fazer o questionamento a nós. O que nós temos tolerado em nossas casas e em nossa comunidade? A igreja em Tiatira era uma igreja muito ativa, elogiada por seus tantos trabalhos, mas que ainda assim foi tolerante com os ensinamentos que estavam em total desacordo com aquilo que Cristo ensina. E entre nós, muitas vezes, pessoas se levantam em nosso meio, se auto-intitulando líder e conduzindo pessoas ao engano sem que a gente faça qualquer coisa para impedir. Ou, pior ainda, muitas vezes nós damos poder a essas pessoas, que não necessariamente estão fisicamente entre nós, mas se apresentam, assim como eu, neste momento, de forma virtual. E nós damos voz, damos ouvidos a elas e nos deixamos conduzir por caminhos que não agradam a Deus. Precisamos estar atentos ao que estamos vendo e ouvindo, ao que aceitamos como verdade e guia para as nossas vidas. Tudo, inclusive aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês hoje, deve ser avaliado pelo crivo da palavra de Deus. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe, precisa passar pela palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para poder avaliar aquilo que nós recebemos. E eu dou liberdade a qualquer pessoa que me assiste para me questionar, caso encontre aqui algo que esteja fora dos ensinamentos bíblicos. Eu não sou perfeito, eu posso errar, eu sei disso. E eu estou disposto à correção, estou disposto a me arrepender e não desejo conduzir ninguém ao engano. Mas para isso, cada um precisa estar atento,
tanto ao que eu falo quanto ao que os outros dizem, precisam ter um relacionamento íntimo com Deus para que então seja possível avaliar e discernir o que é certo e o que é errado, o que vale a pena dar ouvidos. A comunidade de Tiatira tinha boas obras, tinha uma atividade louvável, mas não estavam mais avaliando aquilo que eles estavam recebendo, aquilo que eles estavam dando ouvidos, quem eles estavam chamando de líder na sua comunidade. Precisamos ter atenção, quem lidera as nossas vidas, a quem nós estamos dando o poder de conduzir as nossas vidas. Na carta a Tiatira, Cristo apresenta uma palavra de evangelho àqueles que não se entregaram às falsas doutrinas de Jezabel. Nada mais seria exigido deles, apenas que eles continuassem fiéis, que evitassem os costumes pagãos daquela cidade, que eles permanecessem com Cristo. E aos que permanecessem fiéis, que guardassem os mandamentos, Cristo promete que irão receber autoridade sobre as nações, terão a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, para governar as nações com cetro de ferro, para despedaçá-las como vasos de barro. Lembrando que a cidade tinha um forte comércio de cerâmica, então a imagem do vaso de barro era algo fácil de associar para aqueles cristãos, algo que fazia parte do dia a dia. E eles teriam o poder, a autoridade de governar sobre nações, liderar nações, se permanecessem fiéis. A carta à igreja de Tiatira termina com a afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas participarão do seu esplendor, recebendo a estrela da manhã. Queridos irmãos, eu creio que o ponto central desta carta é a escolha que cada crente precisa fazer. Hoje nós não vivemos em um contexto onde nós somos obrigados a servir a um Deus para que possamos exercer nossa atividade profissional. Mas ainda assim nós somos constantemente confrontados com a escolha de a que Deus nós iremos servir. Nós vamos nos entregar aos prazeres que este mundo nos oferece, que a princípio são muito bons, são realmente atraentes aos nossos olhos, mas que não duram para sempre, que são passageiros, que no fim traz tristeza, dor, solidão. Ou nós iremos abrir mão desses prazeres do mundo, mesmo parecendo loucura para aqueles que estão à nossa volta, para que a gente viva um prazer que é eterno, que nem a morte pode nos tirar. Teremos que deixar de usufruir de algumas coisas que o mundo nos oferece, mas seremos muito mais felizes do que qualquer um que tenha ganhado todo o mundo, mas perdido a sua alma. Que Deus nos auxilie e capacite para fazermos a escolha certa todos os dias. Eu quero convidar os irmãos para que a gente abaixe nossa cabeça agora e assim tenhamos um momento de oração. Querido Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque Tu fala aos nossos corações através daquilo que o Senhor tem feito na história da Tua comunidade, na história da Tua igreja, Pai. Pedimos que a gente possa aprender a fazer as escolhas certas no nosso dia a dia. Somos constantemente confrontados com decisões a tomar, onde muitas oportunidades nos são sugeridas, nos são oferecidas. Mas que a gente tenha sabedoria para escolher aquilo que agrada ao Senhor. Que a gente tenha sabedoria para permanecer fiel a Ti, Pai. Que a gente também possa ter discernimento, Senhor, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, para que a gente consiga separar o que é bom e o que é ruim, aquilo que realmente vem de Ti, aquilo que procede do Senhor, daquilo que simplesmente deseja nos afastar dos Teus planos, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, nós confiamos no Teu amor, na Tua bondade, confiamos nos Teus ensinamentos, queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, desejo a todos uma abençoada noite, uma abençoada semana. Quero convidá-los a continuar acompanhando os próximos estudos, as próximas cartas, para que a gente veja aquilo que Cristo tem a falar a nós.
E como o próprio Senhor Jesus nos diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um forte abraço e até mais.